E eu convido a nossa irmã Dulce para que ela possa subir e fazer a prece de abertura. Descendo, Dulce. Olá, boa tarde novamente a todos os que chegaram. Sejam todos bem-vindos a esta salinha. Vamos fazer então a nossa prece inicial para que nossa irmã Rô seja intuída pelos amigos espirituais que já se fazem presentes nesta sala. Fazer a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que de poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado alimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores amarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todos acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja. Vamos então início ao estudo com a nossa amiga Rô Estrela. Que assim seja, graças a Deus. Tua voz hoje está divina. A tua prece hoje estava assim, não tem explicação, Doce. Sentia tu hoje assim, serena, tranquila. Ah, isso mesmo. Então nos envolveu nessa energia maravilhosa, adentrando em nossos lares, nessa tua voz tão doce, essa voz que nos passa assim algo que não tem explicação. Cada um que entra, que nos dá essa oportunidade de falar no Mickey, quando adentra em nossos lares, é um presente. Eu digo que é um presente. Seja bem-vindo, ligeirinho, e bom retorno, Regina. Bom, para que a gente possa continuar essa harmonia, eu preparei aqui, saudade também, ligeirinho, é uma mensagem para que a gente possa ir nos aquietando o coração e a mente. E essa mensagem de Bezerra de Menezes fala sobre a lenda da caridade.
Diz interessante lenda do plano espiritual que, a princípio no mundo, se espalharam milhares de grupos humanos nas extensas povoações da terra. O Senhor endereçava incessantes mensagens de paz e bondade às criaturas. Entretanto, a maioria se desgarrou no egoísmo e no orgulho. A crueldade agravava-se e o ódio explodia. Diligenciando a solução ao problema, o celeste amigo chamou o anjo da justiça, que entrou em campo e de imediato inventou o sofrimento. Os culpados passaram a resgatar os próprios delitos, a preço de enormes padecimentos. O Senhor aprovou os métodos da justiça que reconheceu indispensáveis ao equilíbrio da lei. No entanto, desejava encontrar um caminho menos espinhoso para a transformação dos espíritos sediados na terra, já que a dor deixava comumente um rescaldo de angústia a gerar novos e pesados conflitos. O divino companheiro solicitou concurso ao anjo da verdade, que estabeleceu para logo os princípios da advertência. Tribunas foram erguidas por toda parte. Os estudiosos do relacionamento humano começaram a pregar sobre os efeitos do mal e do bem, compelindo os ouvintes à aceitação na realidade. Ainda assim, conquanto a excelência das lições propagadas respondavam dúvidas em torno dos ensinamentos da virtude, suscitando atrasos altamente prejudiciais aos mecanismos da elevação espiritual. O Senhor apoiou a execução dos planos ideados pelo anjo da verdade, observando que as multidões terrestres não deveriam viver ignorando o próprio destino. No entanto, a compadecer dos homens que necessitavam de reforma íntima, sem saberem disso, solicitou cooperação ao anjo do amor, a busca de algum recurso que facilitasse a jornada dos seus tutelados para os cimos da vida. O novo emissário criou a caridade. Iniciou-se profunda transubstanciação de valores. Nem todas as criaturas lhe admitiam um convite e permaneciam na retaguarda, matriculados nas tarefas da justiça e da verdade, das quais auriam a mudança benemérita em mais longo prazo. Mas todas aquelas criaturas que lhe atenderam as petições passaram a ver e auxiliar aos irmãos doentes e obsessos, paralíticos e mutilados, cegos e infelizes, os largados à rua, os sem ninguém. O contato recíproco gerou precioso câmbio espiritual. Quantos conduziam alimento e agasalho, carinho e remédio para os companheiros infortunados? Recebiam deles em troca os dons da paciência e da compreensão, da tolerância e da humildade, e sem maiores obstáculos descobriram a estrada
para a convivência com os céus. O Senhor louvou a caridade, nela reconhecendo o mais importante processo de orientação e sublimação, a benefício de quantos usufruem a escola da terra. Desde então, funciona no mundo o sofrimento, podando as arestas dos companheiros revoltados, a doutrinação, informando aos espíritos indecisos quanto às melhores sendas de ascensão às bênçãos divinas, e a caridade, iluminando a quantos se consagram ao amor, pelos semelhantes, redimindo sentimentos, elevando almas, porque, acima de todas as forças que renovam os rumos da criatura nos caminhos humanos, a caridade é a mais vigorosa perante Deus, porque é a única que atravessa as barreiras da inteligência e alcança os domínios do coração. Então, nós aqui, reunidos em nome do Pai, reunidos em nome da espiritualidade amiga, agradecemos o trabalho constante com que vós decidistes a traduzir os ensinamentos do Divino Mestre, socorrendo aos últimos das filas humanas, amparando os desvalidos, agasalhados os nus. Mensagem de Bezerra de Menezes, do livro Meditações Diárias. Que mensagem divina! Uma das mensagens mais lindas que eu já li. Aliás, toda essa coletânea, Meditações Diárias, ela é fantástica, né? De uma linguagem simples que nos faz pensar, refletir, faz a gente analisar o que nós buscamos na doutrina, o que precisamos da doutrina, aonde ainda é tão difícil para a nossa reforma íntima, o porquê que precisamos tanto da paciência. E hoje nós vamos falar sobre a paciência. Seja bem-vindo caminhando, Regina, mais uma vez. Toda reforma íntima, amigos, ela começa com um profundo e sincero desejo de mudança, não é verdade? Quando começamos a questionar nossos comportamentos e atitudes, ou quando paramos para refletir que poderíamos, em determinadas situações, tiver agido de forma diferente, quando nos arrependemos daquilo que fizemos, ou ainda quando nos sentimos culpados e envergonhados por algum tipo de atitude desagradável, damos início ao nosso processo de autoconhecimento e a vontade de mudar. Não é assim que acontece conosco? Ou será que a gente ainda está por esse processo de mudança? Porque todo esse processo de autoconhecimento geralmente inicia por uma autocrítica construtiva, que é a capacidade de olharmos para nós próprios, observando os nossos defeitos e qualidades. E a partir disto, tomar uma atitude que nos leva a uma melhora íntima. Porém, nem sempre isto parece tão fácil quanto aparenta. E a gente sabe que não é fácil. Todos os dias, quando acordamos, amigos, a vida nos brinda com vários tipos de situações que nos propiciam os mais variados tipos de experiências. Quanto nosso nível de consciência está mais ampliado
não fica difícil perceber que os acontecimentos que permeiam nossa vida, sejam eles positivos ou negativos, representam os aprendizados que podemos tirar para o nosso crescimento espiritual. A teoria não sobrevive sem a prática. E isso me faz lembrar que algum tempo atrás, quando eu fui dar uma palestra na Casa Espírita, e o tema era sobre a paciência. E eu, naquela época, eu lembro que eu estava passando por uma fase muito difícil na minha vida. Muitas turbulências. E eu pensei, como que eu vou falar sobre esse tema se o que mais hoje eu necessito é da paciência? E ali naquele momento eu pude ver que foi um exercício que eu deveria colocar em prática perante a todas aquelas pessoas que iriam me escutar, me olhar, talvez me analisar, me observar. Naquele momento eu me lembro que me bateu uma insegurança. Porque é um tema muito importante. Porque eu pensava como passar para as pessoas o verdadeiro sentido da palavra paciência, sem estar de fato vivenciando essa experiência. E não foi fácil dar início ao meu pequeno desafio interno diante do teste diário da paciência. Porque não é só lá na Casa Espírita. É na fila do supermercado, é na fila do banco, é espera no consultório médico, as cobranças dos filhos, as críticas dos companheiros, enfim, tudo acabou se tornando um aprendizado diário. Diante das conquistas e vitórias que se apresentavam na minha caminhada. Bom retorno, Sil. Até no trânsito encontrei o maior desafio para o teste definitivo da minha paciência. E não fica difícil concluir que diante das nossas atitudes intempestivas, nós sempre é que acabamos ficando pior, não é verdade? Nós sempre nos sentimos mal quando temos atitudes impensadas. E eu lembro que no dia que chegou o dia da minha palestra, eu recebi um grande presente. Aquela sensação boa de ser acolhida por todos aqueles que estavam ali à escuta de uma palavra amiga. Me ouviu atentamente, porque eles também estavam em busca daquilo que eu me propunha compartilhar. E naquele momento me causou uma sensação de paz e principalmente de uma missão cumprida. O aprendizado mútuo virou o reverencial naquele dia. E esse referencial faz a diferença também na nossa vida. E eu posso dizer que tudo isso que eu estou aqui colocando de início ao nosso estudo, ao nosso trabalho, a conclusão que chego é que para falarmos de alguma coisa, irmãos, precisamos vivenciá-lo
dentro de nós próprios. Pois como definir a paciência se nunca experimentarmos? Como definir a dor se nunca sentimos? Como definir o amor sem a experiência? Eu digo que na teoria não existe diferença em teoria e prática, mas na prática existe. Tudo pode parecer fácil para aquele que dá uma palestra, né? Aquele que vai lá na frente e fala, aquele que está aqui no mic. Mas tem um porém. Sem prática, não existe conhecimento, apenas teorias, que podem ser facilmente derrubadas diante da primeira crise de impaciência. Então eu digo que na teoria a boca fala, e na prática quem fala é o coração. E eu inicio aqui perguntando a todos que se encontram aqui na sala: qual o significado da paciência? Alguém saberia me dizer? Alguém poderia colocar na área de texto? Qual o significado da paciência? Quem saberia me dizer? Sem olhar no Google. Coloquem aquilo que cada um imagina, o que seria paciência para cada um de vocês. Muita paciência. Eu vou ter toda a paciência. Vou contar até 10. 1, 2. Ter aceitação nas coisas. Ter calma com tudo. Muito bem. O que mais? Quem mais gostaria de participar? O que é paciência? Vocês concordam com a Sil e com o Ligeiro? Ter calma em tudo? Ter aceitação nas coisas? O que vocês acham? Seja bem-vinda aí, Ninha. Se eu disser para vocês que o significado da paciência é qualidade de quem suporta males ou incômodos sem se queixar, resignação, sangue frio, insistência tranquila em trabalho difícil e longo. E a origem da paciência, né, vem do elipate, aguentar, sofrer, do grego pati, sentimento. Daí também vem simpatia, patologia, bem como paciente, a pessoa que precisa ser tratada de algo. Difícil, né? Ih, não entendi nada que tu falou. Só me enrolou. Então paciência quer dizer que não é ter calma? Não é aceitação? Pois é. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Jesus dizia isso. Então nós temos que ter paciência, porque bem-aventurados os mansos e pacíficos. Vejam, quanta coisa a gente lê, quantas mensagens a gente coloca por dia no Facebook falando sobre paciência, sobre amor, sobre perseverança, sobre perdoar. E eu digo que a paciência deve ser um dos objetivos do Espírito para atingir a sua iluminação interior. Para isso, precisamos exercitar. E devemos desenvolver essa paciência dentro de nós. Vocês não concordam? Mas viver com paciência? Como? E o que o nosso Evangelho nos diz sobre isso? Quem já leu o Evangelho sobre esse capítulo?
lá no nosso Evangelho, nos fala lá no capítulo, vamos ver, vamos ir à página onde fala sobre, no capítulo 9, item 7, a paciência, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Portanto, não se aflijam quando sofrerem. Pelo contrário, bendigam a Deus Todo-Poderoso que, através da dor neste mundo, consegue a oportunidade para que possam evoluir. Vocês foram os escolhidos para entrar no reino de Deus. Sejam pacientes. A paciência também é caridade. E devem praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo que foi enviado por Deus. A caridade, que consiste em dar esmola aos pobres, é a mais fácil de todas. Existem outra bem mais difícil e, por consequência, bem mais meritória, que é a de perdoar aqueles a quem Deus colocou em nosso caminho, para ser os instrumentos de nossos sofrimentos e colocar à prova a nossa paciência. Sei que a vida é difícil. Ela pode ser comparada a 1000 alfinetadas que acabo por ferir. Se considerarmos os deveres que nos são impostos e as consolações que recebemos em troca, seja bem-vindo, Arthur, que pode tirar o red dot do nosso amigo. Veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece mais leve quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para a terra. E aí, o nosso Evangelho, a nossa doutrina, Allan Kardec, quando nos deixou essa codificação, recebeu essa mensagem que diz: coragem, amigos! O Cristo é o modelo de todos. Ele sofreu mais do que qualquer um e não tinha nada do que ser acusado. Já no caso nosso, né? Ele diz aqui, o caso de vocês, existe um passado de culpas a resgatar e um futuro a modificar. Sejam pacientes, sejam cristãos. Esta palavra resume tudo. Sejam cristãos. E o que é ser um cristão? Não é trabalhar primeiro a paciência, buscar o equilíbrio, buscar a calma, a paciência, a tolerância? Bem-vinda, Andréia. Quantas vezes a gente conversa com pessoas que estão desesperadas, perdidas, inconformadas, às vezes com a atitude de um marido, de um filho, alguém, um amigo, um chefe, e a gente às vezes tem vontade de gritar, espernear, berrar. E aí o que a gente diz? Calma, paciência, persevera, vibra, eleva teu pensamento, que dele é a tua confiança, a tua fé plena naquilo que tu busca todos os dias, nos estudos, no conhecimento. Conhece a ti primeiro. Tudo tem o seu tempo e a sua hora. Bem-vindo, Leonardo. Tudo tem a hora. Então, a paciência é uma virtude que nos faz olhar para os lados, para o alto, para todas as direções. E é quando nós passamos a olhar em nossa volta, né, nos coloca nossos problemas acima de tudo. Nós temos que pensar que aqueles problemas que hoje estamos passando é um desafio para nós, permitindo-nos visualizar uma solução, mas
sem atropelo. Porque nós temos um grande exemplo de Jesus. Ele foi o modelo maior, o exemplo da paciência. Por que muitas vezes eu digo, quando eu estou passando por uma dificuldade, uma situação muito difícil, eu sempre penso, o que Jesus faria se ele estivesse aqui hoje passando por isso? O que ele faria? Eu procuro buscar dentro de mim esse Jesus, para que ele possa me confortar, para que ele possa me mostrar, né? Analisa, pensa, se silencia. E eu observo que cada dia da minha existência existem novos desafios. É como a gente diz, às vezes a gente acha que está fortalecida, tudo sabe, tudo pode. Mas a gente se desmonta, às vezes com um pequeno arranhão no nosso braço, já é um motivo para aquele mundo acabar. Como se a gente perdesse o chão. Então, o que está faltando para nós? O fortalecimento. Em cima de uma paciência plena que necessitamos. Não basta ter só conhecimento. Esse conhecimento tem que colocar em prática. Tudo aquilo que aprendemos com o nosso próximo. Então, a paciência é o preservativo ideal contra o desamor. Jesus disse em Lucas, capítulo 2, item 19, é na paciência que ganhareis as vossas almas. Paciência é a capacidade de verificar a dificuldade ou desacerto nas engrenagens do cotidiano, buscando a superação do obstáculo. Então vocês viram que é na paciência que vamos ao encontro do nosso Pai? É trabalhando as nossas crises? Porque hoje o homem moderno tem urgência e necessidade de cultivar a paciência. Por quê? Existem inúmeros males que o espreitam. De certo modo, vitimado pelas circunstâncias da vida ativa em que se encontra. E aí o que é essa vida ativa? Que desgaste é esse? O desgaste do equilíbrio, do amor. Muitos não conseguem enfrentar as situações mais difíceis sem perder o equilíbrio. E a paciência é uma virtude que deve ser cultivada e cuja força somente pode ser medida quando submetida ao teste que desafia em forma de problemas. Ali é nosso teste de paciência. Não é só achar que tudo tem que ser perfeito na nossa vida. Isso é o que todo mundo quer. O atropelo do trânsito, a balbúrdia geral, a competição desenfreada, o desrespeito aos espaços individuais, a compreensão das horas, as limitações financeiras, os conflitos emocionais, as frustrações e outros fatores decorrentes da alta tecnologia e do relacionamento social levam o homem a inarmonias que a paciência pode evitar.
quanta coisa nós podemos evitar. E quem diz tudo isso? Joana de Ângelo diz: a irritação é sinal vermelho na conduta e no agastamento, e arma perigosa pronta a desferir o golpe. A irritação já é um sinal. Como conquistar a paciência? Como conquistar a paciência? Conquistar a paciência é conhece a ti mesmo. Então, no momento que a gente passa a conhecer a si mesmo, né, nós vamos passar a descobrir o seu eu. Aí a gente pergunta: quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? E nós temos que buscar o enriquecimento do eu, conhecer para ser. A vivência nossa, nós temos que ter aplicação de toda a ética que nos leva a transpor, formação iluminando o nosso interior. E como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai vai buscar essa iluminação? Nós temos que também colocar o nosso exercício pessoal. Nosso exercício pessoal. E como que seria esse exercício pessoal? Nós temos que buscar a nossa postura de aprendiz e também entender que o processo evolutivo é constante. Observação de si mesmo, conhecimento de nossas emoções. Qual a verdadeira razão que me fez agir desse ou daquele modo? Renúncia, seletividade de costumes, atos e pensamentos, aceitação, não instaurar um processo de autocobranças injustas, auto-perdão. Aceitando-se fica mais fácil a prática do perdão. Vigilância, cuidado com a ávida mental. Oração, terapia da mente. Amor incondicional. O alto amor nos leva à autoiluminação. Aí entra também a paciência no lar. Eita, coisa mais difícil, a paciência no lar. Por que será que é tão difícil a paciência no lar? Por que será? Alguém saberia me dizer? Porque ali nós temos que colocar o amor fraternalmente, usar da tolerância esclarecida, educar e dominar a vontade, esquecer os hábitos milenares das queixas. Coisa difícil, porque a gente já acorda se queixando e reclamando. E aí nós temos que nos disciplinar-se a cada minuto de nossa existência. Nos disciplinar e conter nossos impulsos, aqueles impulsos súbitos, que é aqueles quando a gente tem, sai da frente, que atrás vem gente. Aí quando a gente fala, como reverter essa situação? E a eternidade diz: o lar é a oficina por excelência, onde nos apresentamos tal como somos. E é uma realidade, é uma pura realidade. Ali a gente deixa a máscara de lado em cima do sofá e a gente passa a ser o que é. A gente transparece.
né? A Sil diz porque é onde começam nossos desafios. Ali no nosso lar nós temos que saber colocar a nossa verdade, mostrar realmente quem somos para poder ajudar e também receber ajuda. Então essa paciência no lar ali é onde nós vamos exercitar todos os dias tudo aquilo que depois vamos colocar em ação lá fora. O amor ao próximo, no entanto, só é legítimo, amigos, quando não se desgasta nem se converte em motivo de censura ou queixa em relação às pessoas com quem se convive. Então vamos imaginar o nosso lar, tendo a nossa casa. É fácil amar e respeitar aqueles que vivem fisicamente distantes, como por exemplo, a Sil vive longe de mim, a Dulce, né? O Fernando, o Nativo, o Embaixador, o Ligeiro, a Regina, o Leonardo, a Tina, a Andréia e assim vai indo. Esse amor é o mais fácil. Mora longe mesmo, está bem distante de mim. E eu digo que o verdadeiro amor é o que se relaciona sempre bem com as demais criaturas. Porque quando o indivíduo pacientemente amar a si mesmo, podendo compreender as dificuldades do ponto de vista do outro, antes que da própria forma de ver. Os fariseus e os saduceus simbolicamente estarão pelo caminho das pessoas robustecidas pelos ideais superiores, tentando, armando-lhes ciladas. Ama em toda e qualquer situação, assim logrando a tua própria realização, que é a meta prioritária das tuas existência atual. Vivendo com paciência para evitares as crises devastadoras. Então, Joana de Ângeli já nos diz, através de Divaldo Franco, no livro Alegria de Viver. Amar o próximo, aceitar como eles são, ter paciência para que a gente possa evitar as crises que vai nos causar danos de arrependimento. Então, nós temos que ter todo o cuidado do mundo, vigiar nossos pensamentos, porque a dor é uma bênção. Se a gente fala aqui, puxa vida, eu não quero ter dor nenhuma. Por que quando alguém nos faz algo que nos machuca é uma dor irreparável? E por que a dor é uma bênção? Nossa, tem duas Andréia hoje na sala, que chique. Duas Andréia, ela quer ouvir 2 vezes hoje o estudo da paciência. Ela quer aprender bem, né, André? Ela quer ouvir bem hoje. Duplicidade. Tu deve estar com 2 computadores abertos. Tu tem 2 nick. Isso, deixa lá que tu tá ouvindo em duplicidade. Então, quando eu pergunto, por que a dor é uma bênção? Quando a gente diz assim, ó, aprende, cresce, toda dor tem um fundamento. Ah, tu é louca, Rô. Eu não vim para esse mundo para sofrer, para ter dor. Tem gente que não aceita isso. De jeito nenhum. Então, se a gente diz assim, ó, tu tem que crescer em cima da dor, às vezes, cá louca. Não. Para com isso. Isso mostra o quanto que ainda falta nela. A paciência, a tolerância de buscar o seu autoconhecimento. Porque essa bênção, né, que eu disse, a dor é uma bênção, eu digo que é porque ela é o veículo através do qual nos regeneramos perante os erros do passado, em razão dos nossos desvios da rota da felicidade.
como é fácil a gente se desviar da rota, né? Do bem, da felicidade. A gente tem uma facilidade que, nossa, bastou a gente sair um pouquinho da sintonia, poxa vida, eu tô pegando a rota errada. E até achar a rota certa, ou a gente botar o orgulho no saco e amarrar e dizer, fica aí, orgulho, que eu vou buscar a rota certa, a gente demora um pouquinho. Então, por isso, diante do sofrimento, ao invés de nos afligirmos, é mais lícito bendizer a Deus pela oportunidade de resgate que nos concede. E eu digo, sendo uma bênção, como explicar, Rô, o fato de a dor se tornar insuportável, levando as pessoas ao desespero? Ai, como tem pessoas, né? Eu antes lá na casa eu ficava observando. Hoje eu fiquei na tribuna com o palestrante. Aí a gente tem uma visão ampla. A gente fica olhando assim as pessoas que vão na casa. E aí tu consegue ver assim o olhar de cada um. Muitos dormem, nem estão ali. Estão ali achando que tem que acontecer um milagre, que tem que se resolver o problema dele. O outro tá ali atento, o outro tá meio chorando, choroso, o outro tá ali parece que meditando, né? Então, cada um tá ali para receber o que é de merecimento. Muitos vão ter que percorrer ainda aquela caminhada de dor e sofrimento, mas ele só vai passar a se libertar desse sofrimento, dessa dor, quando ele se conscientizar realmente daquilo que ele quer. Deus não põe fardos pesados em ombros frágeis. Isso eu digo sempre. Jamais ele permitiria que eu carregasse uma cruz que eu digo, que cruz pesada. O outro diz, nossa, maldita a hora que eu escolhi essa cruz. Não tem como me livrar dela? Tem. Se realmente eu souber libertar, colocar para fora tudo aquilo que está me dificultando a minha caminhada. Então, Deus jamais permitiria que qualquer um de nós carregasse um fardo, pesado em nossos ombros, se Ele não tivesse certeza que a gente iria vencer, mesmo, né, com muita dificuldade, mas Ele sabe que nós temos essa competência, Ele sabe que a gente tem essa condição. Agora, nós é que temos que saber que somos competentes. De modo, a dor está sempre na proporção das forças e capacidade de cada um. Logo, depende igualmente de cada um a iniciativa de buscar um meio para suportá-la, sem que está sempre parecerá maior do que é na realidade. Vou dar aqui um exemplo. Eu sei que eu posso falar isso, tá? A nossa irmã Sil está reformando a casa dela. E eu sei o que é uma reforma. É poeira, é estresse com pedreiro, com pintor, é sujeira. Ai, a gente não vê a hora de estar tudo. Ai, a gente começa maldita a hora que eu fui inventar isso. Estava tão feliz e não sabia. E a gente fica ali naquele sofrimento, é um estresse. Mas aí, antes de fazer qualquer obra na nossa casa, em primeiro lugar nós temos que nos conscientizar dos atropelo que vamos passar. Nós temos que nos conscientizar do transtorno, que a gente vai ver sujeira, vai ter poeira, vai ter incomodação muitas vezes. Às vezes o pedreiro não popa no material, às vezes o pedreiro não faz como a gente quer. A gente tem que isso é um crescimento. Então nós temos que, antes de assumir esse compromisso, nós temos que pensar, eu tenho que manter a minha calma, o meu equilíbrio tem que ser fundamental. Porque eu sei que um dia tudo isso vai acabar e depois eu vou usufruir aquilo que eu mais sonhei. Vou ter minha casa arrumada, impecável, organizada. Então essa tempestade um dia vai passar. Mas o que não é justo é a gente acabar ficando doente, estressada, sem paciência, né? Quando a gente passa por isso. Então nós temos que começar a buscar o nosso equilíbrio. Não carregar esse tormento
de chegar ao ponto da gente adoecer, deixar de fazer outras coisas que a gente gosta e vir a dor do arrependimento. Desculpa, porque muitas vezes a gente se arrepende dos fios dos cabelos. O que eu fui inventar de fazer, lixar essa parede? Olha a poeira aqui, os meus móveis. Estraguei isso, estraguei aquilo. Uma vez eu estraguei uma TV porque eu não sabia muito bem lidar com essa situação. E eu fui lixar, passei massa corrida em toda a minha casa. E depois tem que lixar para pintar, para ficar aquela pintura perfeita. Então vocês imaginam, eles passam uma lixadeira, só que ninguém me falou que a poeira, ela entra até nos olhos, entra em tudo que é buraco da casa. E aí eu estraguei TV, muita coisa estragou, porque aquela poeira entra, ela destrói. Hoje, eu já não faria dessa forma, eu iria me organizar antes de fazer isso. Então, isso, entra em tudo. Então, nós muitas vezes não temos a experiência, porque a gente nunca fez. Mas no momento que a gente passa por uma experiência, na próxima a gente vai estar mais organizada, a gente vai trabalhar mais o lado da paciência, a gente vai saber como conduzir qualquer situação. É assim a nossa vida. Mas para que a gente possa aprender, nós temos que passar primeiro por algumas percas. Então, Sil, levanta a cabeça, respira fundo e pensa assim: hoje eu estou nesse conflito, mas daqui uns dias minha casa vai estar como eu quero. Nós temos que aprender a não se estressar com aquilo que está à nossa volta, porque a gente acaba ficando doente. Não dorme direito, dor de cabeça, dor. Eu sei que é complicado, porque eu também às vezes me sinto assim, estressada por algumas coisas. E aí a gente tem que correr, buscar equilíbrio, buscar a sua paz interior, para que a nossa caminhada possa continuar. Então a paciência, ela é fundamental em todos os sentidos. E outra, Deus, ele nunca desampara a nenhum filho. Porque a dificuldade toda está em nós. Essa dificuldade vai nos aproximar de Deus. Não é verdade? Quando a gente está desesperado, na maior dificuldade a gente não chama por Ele. Quantas pessoas passam a ver as pessoas com mais amor quando está passando por uma perca de alguém, ou quando a gente perdeu tudo, emprego, perdeu casa, perdeu família, perdeu um filho, alguma coisa que mexe com a gente, vai fazer com que aquela pessoa acorde e se aproxima de Deus. Muitas ficam de mal com Deus, se afastam de Deus, como eu também conheço. Mas e aí? Por que a vida é tão dolorosa na Terra? Por que tem que ser tão dolorosa? Mas será que ela é tão dolorosa? Ou porque nos tornamos assim em razão de nosso procedimento? Será que nós não estamos competindo-nos agora restituir-lhe a condição de reino de paz e felicidade? Ser feliz, o que é ser feliz? É ser bom. E ninguém impede alguém de sê-lo. Ninguém pede, que a pessoa seja boa. Primeiro para consigo. E o que o Evangelho nos oferece? Que caminho é esse quando a gente se propõe a estar aqui na Sala Unidos, a estar em qualquer outra sala doutrinária, onde buscamos o estudo do Evangelho, onde buscamos o nosso conhecimento? O que o Evangelho nos oferece? O Evangelho que nos lembra que a prece, aliada à fé, constitui remédio eficaz para obtermos de Deus forças para suportarmos nossas dores. Mas isso não basta. É necessário também saber esperar e, à frente das tribulações, cultivar a paciência. Eu quero tanto, mas tanto mudar de vida. Mas mudar de vida como?
como assim tu quer mudar de vida? Ah, eu quero uma casa melhor, quero ganhar mais, quero ter uma conta bancária recheada, quero ter um carro do ano. Sim, isso tu quer é o bem material. E a tua paz de espírito, o teu crescimento, o teu aprendizado, não é prioridade para ti? Ah, eu tô ótima. Ah, tô feliz, nada me abala, nada me derruba. Pois é, quando a gente afirma tanto isso, com tanta convicção, dá a entender que isso não é importante para nós, que o material é prioridade. E aí a gente fica totalmente desprotegido, né? Daquilo que está por vir que a gente desconhece. Porque nada passa despercebido aos olhos de Deus. E algo nós assumimos com Ele antes de reencarnar. Nós assumimos algo aqui nessa caminhada para o nosso crescimento. E o nosso crescimento não é só de coisas lindas, um jardim florido, tudo lindo, maravilhoso, tudo belo. Não existe só isso, não. É o que a gente mais quer, é o que a gente sempre sonha. Mas vamos ter turbulências, vamos ter percas, vamos ter dor, vamos ter sofrimento. Algo, se nós não tivermos uma preparação, não tivermos a nossa resignação, não tivermos conhecimento, a gente vai sofrer muito mais do que a gente imagina. Então, o Evangelho nos lembra sempre que quando buscamos na prece o conhecimento de si próprio, buscamos na prece a calma, a paciência, buscamos Deus dentro de nós, nós vamos conseguir enfrentar, né? Vamos conseguir vencer todas as dificuldades, porque nós passamos a cultivar a paciência. Todos os dias nós cultivamos essa paciência, com resignação, com sabedoria. Então, em todos os obstáculos, por vencer, em todas as sombras, por extinguir, então nós engajemos a paciência a servir do coração. Isso Emmanuel nos diz no livro Astronautas do Além, que nós temos que trabalhar as sombras, eliminar e vencer essas sombras, extinguir, porque só assim a paciência entra em ação a serviço do coração. Que lindo, né? Esse irmão, eu queria muito conhecer ele, assim, um dia, quando chegasse, se eu tiver a oportunidade, um dia de conhecer ele lá na... deve ser muito bom, né? Conviver com o Espírito, com uma sabedoria infinita. Será que um dia a gente pode ser assim como ele? Poder ajudar outros irmãos com o nosso amor, com todo o nosso crescimento que adquirimos aqui no dia a dia. Quem sabe, né, Sil? Que a gente já possa ser essa sementinha, por mais minúscula que seja, mas Deus sabe o nosso esforço, o quanto a gente se esforça para cuidar daquela sementinha. Então, porque a paciência é uma caridade. Por quê? Porque praticamos também a caridade quando perdoamos. Quanto tempo eu tenho que esperar para perdoar a Sil? Vai depender de mim. Seja bem-vindo, Caco. Quanto mais rápido eu souber colocar em ação o perdão, é sinal que eu estou sabendo trabalhar a minha paciência também. Mas tem casos que eu tenho que ter a paciência de saber esperar na hora certa, de ir lá resgatar o amor da Sil. Então,
Quando a gente começa a praticar a caridade e quando perdoamos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer, ali está a maior prova, que é a prova da paciência. Andréia, desliga teu computador, desliga, fecha e volta, senão tu vai ficar caindo sempre. Seja bem-vindo, Caco. Acho que o Caco tá lá em cima, o Caco. Então, esse é o maior prova que é colocado no nosso caminho, que eu acho que é a primeira questão da nossa vida, é trabalhar a paciência. Eu acho que é o primeiro teminha de casa, que a espiritualidade tá junto conosco, e quando a gente passa a crescer, desenvolver, caminhar, falar, escutar e conviver com as pessoas, eu acho que o nosso primeiro tema de casa é trabalhar a paciência, porque sem ela a gente não é nada. Em qualquer situação, como eu disse aqui, seja na rua, seja dentro do nosso lar, seja no nosso trabalho, seja no Facebook, seja na casa espírita, qualquer religião, é fundamental a paciência. Então, a paciência, ela é nada mais do que uma resignação quando as injúrias sejam desferidas contra nós, em particular. Quantas vezes as pessoas falam mal da gente, né, sem nos conhecer? Que no virtual, então, nem se fala. Nem convive contigo, nunca entraram na tua casa e sai falando de ti. Então, nós temos que ter paciência. Ou se a gente não quer se incomodar, vai lá, deleta a pessoa, ó, segue o teu caminho que eu fico no meu. E mesmo assim tem aquelas que te desafiam. Nós temos que trabalhar a paciência. Saber ouvir, saber conduzir aquela situação, não ir lá botar mais ênfase naquele assunto, encerrar um assunto que muitas vezes a gente sabe que não vale a pena levar adiante, dar tempo ao tempo. Saber entrar em vibração positiva, que talvez aquela pessoa ela esteja precisando muito mais do nosso amor através de vibração e prece. Não só no virtual, mas em qualquer situação da nossa vida. Né? Não levar adiante aquilo que talvez pode nos causar sofrimento. E eu pergunto, que forma a paciência constitui o remédio que ameniza as nossas dores? Que remédio é esse que vai amenizar as nossas dores? A paciência, ela vai nos proporciona a serenidade. A serenidade. E ela é capaz de nos fazer ver que par do sofrimento, há um número bem maior de bênçãos, dádivas e compensações que emanam do Pai, diante das quais as nossas dores passam a ser bem menores e menos significativas conquanto ainda nos afetam. O fardo, muitas vezes, parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Então, em termos de paciência, de que modo Cristo nos serve de modelo? Se ele viveu há quantos mil anos atrás, olha quanta evolução. Eu não dou minha cara para bater. Tá louca, Rô. Um vai lá me dar uma bufetada, eu tenho que dar a outra face? E aí Jesus, que nada tinha para se penitenciar, sofreu muito mais que cada um de nós, que ao contrário, temos muito que expiar do nosso passado. De exemplo maior de paciência, não se tem conhecimento. Jesus foi a paciência, sem limites. No entanto, embora
suportasse sereno todos os golpes que lhe foram endereçados. Pessoalmente, preferiu aceitar a morte na cruz a ter de aplaudir o erro ou a cumpliciar-se com o mal. Emmanuel, Livro da Esperança, item 23, fala sobre esse capítulo. Então, vocês viram, ele preferiu sofrer, morrer daquela forma, do que fazer parte de um erro. Quantas vezes a gente vai lá e ainda pisa em cima? Eu vejo no Facebook as pessoas só falando mal dos governantes, mal disso, mal daquilo. Mas será que a gente está fazendo a nossa parte? Vamos ser bem básico no dia a dia. Eu digo, porque ninguém limpa as nossas ruas, onde eu moro, é tudo uma lixaiada. Mas quantas vezes eu vejo as pessoas varrer o seu pátio, jogar o cocô do cachorro lá pra rua. Aí depois não tem paciência de esperar um gari lá limpar. Mas vai limpar a sujeira que ele mesmo jogou? Que dele o respeito? Aonde está a cooperação? Tudo que acontece nesse país, a culpa é dos governantes? E aonde que a gente está fazendo a nossa parte? Aonde que a gente está contribuindo? Não é só pagar imposto, é zelar por aquilo que é colocado no nossa cidade, no nosso bairro. É a mesma coisa, a gente vai nos hospitais hoje. Eu, graças a Deus, eu posso dizer que aonde eu moro, eu não tenho queixa nenhuma dos atendimentos. Às vezes é demorado, mas eu vejo que os nossos hospitais aqui, eles não deixam de atender ninguém. Como eu passei por isso, eu tive internada, eu fiquei na emergência sentada numa cadeira dura enrolada num cobertor, mas eles não mandavam ninguém para casa. Davam medicação, colocam no soro, passava ali, conforme ia desocupando o leito, o povo ia subindo para os leitos. Então, se deixam superlotação, falo mal porque está superlotação. Se não atende, falo mal porque não atende. Então, o povo também tem que se conscientizar na hora de escolher. O povo também não pode se vender por pouca coisa. Porque na hora de se vender, pensam mais em encher a barriga no lado material. E aí depois vem aquilo que eles não esperavam. Como que tu vai confiar numa pessoa que nunca fez nada e de repente, em um ano, passa a fazer alguma coisa? Então nós temos que ter a paciência de analisar tudo, o que é bom, o que é ruim. Mas não ir lá condenar, não fazer hoje o que estão fazendo justiça com as próprias mãos. E isso está errado. Porque quantas pessoas criam o seu patrimônio, acorde cedo, abre suas lojas para trabalhar, pagam imposto, de repente, quando vão para outro dia abrir a sua loja, está tudo quebrado, tudo destruído. Isso está certo? Está errado. Quando a gente se depara numa rede social, as pessoas falando mal dos outros, criticando. Tem que matar, tem que condenar, tem que botar na cadeira elétrica. É isso que Deus espera de cada um de nós? É esse o ensinamento que Ele deu para nós? Foi isso que Ele nos ensinou? Nós também temos que saber distinguir o que é certo e o que é errado. Se não é bom para mim, eu não posso aceitar calada? Não, mas eu também tenho que saber falar na hora certa. Quantas vezes a gente vai numa reunião de escola? Quantas vezes um professor manda um comunicado para os seus pais, compareçam na escola para uma reunião? Tem 50 mães de uma turma, vai ali às vezes 20 na reunião, não participam para saber o que está acontecendo na escola. Não participam de uma reunião para saber o que o seu filho está fazendo. E aí quando vai uma vez na vida na escola, numa reunião, não aceita ter um filho malcriado, rebelde, respondão. Então
São essas coisas que nós precisamos observar. Não é nos acomodar dentro da nossa casa, achando que o nosso filho vai para a escola, quem tem que ensinar e educar são os professores. Não é assim. Nós temos que trabalhar em conjunto. Façamos a nossa parte. Vamos nos colocar no lugar dos professores, nos colocar no lugar de qualquer ser humano. Nós não temos que fazer justiça com as nossas mãos. Hoje existe guerra entre adolescentes. É olho por olho, dente por dente. Aí, mal sabe o filho que eu tenho dentro da minha casa, né? Às vezes nem conheço o filho, eu vou lá bater. Como eu vi agora essa semana no jornal, uma mãe que entrou dentro da escola e deu-lhe uma surra no rapaz. Mas nem procurou saber por que aconteceu aquilo com a filha dela. Então, a gente que tem filho adolescente, a gente que vê no dia a dia, quando pega um ônibus, como que os jovens se comportam, sem postura, mal criado, nomes feios, agressivos, se batendo, se espancando. Será que a gente não conhece o filho que a gente tem dentro da nossa casa? Até quando a gente vai trabalhar só passando a mãozinha? Meu filho é lindo, maravilhoso, perfeito, só dá coisas caras. E aonde fica depois o compromisso que assumimos? Exatamente. Hoje, olha, é um assunto que eu me empolgo quando eu começo a falar sobre isso. Eu me empolgo muito porque tá assim, ó. Se nós não tomarmos uma atitude hoje, dá um basta dentro da nossa casa, impor regras, leis dentro da nossa casa com nossos filhos, a gente não sabe como que vai ser amanhã. Vão ser os futuros governantes, vão ser os futuros presidentes, os futuros médicos, os futuros advogados, os professores. E aí, que educação que tem? E aí a gente vem falar, eu não tenho paciência com meu filho. Não, como que não tem paciência? Nós temos que saber educar. Educar não é comprar o filho com presentes caros, roupas de marca. Não é isso, não é uma troca. Isso não é troca. E um dia nós vamos lembrar de tudo isso que a gente lê, estuda, ouve. Nós vamos ser cobrados. O que tu fizeste com o filho que eu confiei e dei para ti? Dar amor, educação, ensinar as leis. E a gente vai dizer, pois é, eu não soube, ai, não sei, meu marido não me ajudava, minha esposa não estava nem aí. A gente vai querer arrumar um culpado. E o culpado somos nós. Pois é, né? Eu fico numa tristeza, meu coração fica desesperado quando eu assisto o Jornal Nacional e vejo aquele povo lá em São Paulo, aquele lugar lá que para mim é um umbral aquilo. Aqueles jovens se drogando com crack e pessoas de uma família boa, todos saíram de um pai e uma mãe. Pessoas que perderam tudo por causa da droga. Eu conheci uma jovem linda, professora de inglês, falando fluentemente, divinamente. E ela perdeu tudo. Não quis mais por causa do crack. A mãe dela, um amor incondicional, vai atrás dela, leva ela de volta para casa. A única filha. Ela disse, eu não sonhei isso para minha filha. Eu sonhei para minha filha brilhar, crescer. Isso na Cracolândia é triste. Então, em vez da gente criticar, vamos orar. Vamos pedir, Deus, nos dê força.
nos dê compreensão, nos dê paciência para saber nesse momento de dor de um pai, de uma mãe, que eles sejam resignados, tenham força, garra para ir lá recolher aquele filho, sei lá, levar, tratar, se tiver que internar, só sai de lá sobre a minha ordem. Nós temos que fazer alguma coisa. Eu sei o quanto é difícil, eu sei que existem pais que lutam para recuperar seus filhos, mas é uma doença que adentra na sua corrente sanguínea, que a gente sabe que não tem cura, mas a gente consegue amenizar um pouco. É aquele amor que tem que estar ali sempre vigiando eles. É pegar na mão dele e dizer, tu não vai, tu vai ficar comigo, tu vai. É dar amor, dar colo sempre, é 24 horas vigiar. Então, aqui, Fernando, aqui na minha cidade, um tempo atrás, o nosso atual prefeito, ele foi um ex-drogado, ele era viciado em cocaína. E na nossa casa espírita, quando ele se recuperou, ele ia dar palestra. A gente sempre levava ele, e ele sempre ia dar palestra e contava tudo que ele passou e tudo que ele perdeu. E olha, eu vejo assim, ó, quando a gente quer realmente, eu vejo por mim, que fui fumante anos, e o dia que eu disse assim, ó, a partir de hoje eu não boto mais cigarro na boca, eu nunca mais fumei. A minha filha tinha 2 anos de idade, hoje ela tem 23. E eu lutava, às vezes até hoje às vezes eu tenho aquela vontade de fumar, mas eu sei que se eu der o primeiro passo, pegar um cigarro e fumar, eu vou voltar a fumar. Então eu sou consciente. É tu trabalhar 24 horas que aquilo te faz mal. E ele palestrava, ele falava que a paciência, a tolerância, o companheirismo e o amor da família tem que ser a base para poder eles vencer. Isso mesmo. Ele foi lá, lutou e se livrou. E hoje ele é prefeito da nossa cidade. Muita gente não acreditava e ele prometia que ele ia montar uma clínica aqui na nossa cidade para amparar todos os jovens que precisavam de recuperação. E ele montou, é lotada a clínica. Em volta da nossa cidade existem muitas fazendas que nossa casa espírita lá tem um convênio com uma fazenda, uma clínica, que eles dão assim, ó, porque as clínicas são caras, né? Então eles dão tipo assim, ó, para casa espírita tal, a gente dá um desconto, assim, paga preço só para poder ter a contribuição. Mas o que eu observo? Eu observo muito que quando aquele irmão vai para a clínica, nossa, ele tem uma melhora. E a família, ela já fica, se ilude. Não, ele já tá bom, já pode. Ali que é o erro. Ali é o erro. Porque ainda tem a tentação. Então a gente não pode se deixar iludir por aquilo que eles estão tentando passar no início. Ah, eu tô bom, não vou mais cair, não vou. Aí que tá o erro. Nós temos que ter a paciência, que é um processo lento e demorado. E eles têm que trabalhar, têm que se exercitar lá onde eles estão. Eles têm que ter uma tarefa para ocupar a mente. Tem que ter acompanhamentos com psicóloga, tem que ter amor, tem que ter estudo, tem que ter muitas coisas para eles passar a valorizar a vida. Então tudo isso é a paciência diária. Um dia de cada vez. Exatamente, Fernando. Então, quando a gente tem alguém na nossa família, eu também já tive na minha família, né? E não só ele se drogava, ele também cometeu coisas muito tristes. E eu lembro que uma vez eu nem pensava em ter a minha filha ainda. E eu me lembro que o meu primo, ele foi atropelado por um carro, e quem salvou ele era um preso que estava fugindo da polícia, que conhecia o meu primo, botou ele dentro de um táxi, e o mesmo táxi que levou ele para o pronto-socorro veio nos avisar naquela época que ele tinha sido atropelado, que estava entre a vida e a morte. E eu nunca mais esqueci aquilo na minha vida. E sempre fui grata a esse irmão que socorreu esse meu primo.
E o meu primo, depois, ele passou a ver a vida diferente. Então, eu acredito que tudo tem os porquês e Deus dá a oportunidade para nós e nós temos que saber decifrar a luz, né? Decifrar as mensagens que chegam até nós. Às vezes a gente fala alguma coisa por bem para aquela pessoa, mas aquela pessoa não tem a paciência de nos escutar, ela não tem a perseverança, né? Um tempo atrás eu coloquei aqui na sala uma palestra de um rapaz que é linda, ele conta a vida dele, como que ele entrou no mundo das drogas e ele desafiou Deus. Ele estava na faculdade e tinha um seminário, o padre estava falando sobre as drogas, que quem tivesse o primeiro contato com a droga, que depois não ia conseguir mais sair do mundo das drogas. E ele desafiou, disse: mentira, comigo não é assim. Quer ver? Eu vou mostrar que eu posso cheirar uma cocaína e não vou depender dela. E aí ele, né, cheio de prepotência, foi lá e cheirou lá, se drogou naquele dia, e naquele dia ele conheceu uma moça, e essa moça, ela era já uma drogada, e ele se apaixonou por ela. E o que aconteceu? Ele começou a entrar no mundo dos vícios por causa daquela pessoa para acompanhar ela, e não conseguia sair. É uma história muito linda, faz a gente chorar muito, porque ele relata coisas assim que é muito importante a gente ver que muitos se esforçam para se libertar. É um trabalho demorado, é um trabalho que tem que se saber conduzir com todos da família, porque todos acabam adoecendo, não é só o dependente químico. Nós temos que dar assessoramento para o pai, para a mãe, para os irmãos, se tiverem, para a família toda. É uma terapia em grupo, eu digo. Então, muitos familiares nem sabem a importância da terapia do grupo. Como saber lidar, como eliminar essa dor, né? Essa culpa, porque muitos se culpam. Por isso que eu digo, nós, se temos os nossos filhos hoje, que temos condições de dizer não, saber explicar, educar, nós não pode ter medo de empurrar o problema com a barriga. É saber dizer não na hora certa, assim, sem se sentir: meu coração tá cortado, meu coração tá triste porque eu não deixei meu filho ir para a balada. Não deixei meu filho fazer isso. É preferível dizer não agora do que lá na frente a gente ver um filho nosso daquela forma que a gente está vivendo hoje, vendo os jovens, né, se prostituindo para poder comprar droga e fazendo coisas tristes, porque é uma dor que não tem explicação. Tu leva 9 meses para trazer um filho ao mundo e de repente tu te depara com o filho se destruindo. Nativo, vai com Deus, muito obrigada. Bom, alguma pergunta? Viu como esse assunto faz a gente falar? Eu me empolgo muito com esse assunto, né? É um assunto que eu gosto muito, mexo muito, porque nós trabalhamos lá na casa com essa parte social, com a psicóloga, sobre isso. Então, faz aqui, nossa, minha mente fica assim, a milhão. O Caco quer falar? Ele tá com a mãozinha erguida? Quer dar uma palavra, Caco? Será que o Caco quer falar, Sil? Bom, eu vou descer. Se o Caco não subir, Sil, tu dá sequência, então. Então tá bom. Mas pode deixar a mãozinha erguida, Caco. Assim tu nos protege aí no microfone, tá bom? Eu desejo a todos muita paz, muita luz. Agradeço a presença de todos. Desejo a cada um de vocês a paciência, a tolerância, o amor, a fé plena em tudo aquilo que buscamos na nossa doutrina, que é tão maravilhosa e que nos ensina cada dia a trabalhar na nossa reforma íntima,
a nos conhecer a si mesmo, a nos amar, nos respeitar, porque quando nos amamos, com certeza nossos filhos vão nos respeitar muito mais. Beijo no coração de cada um de vocês. Contigo, Sil, descendo. Olá, boa tarde a todos que me compreendem. Tá ok meu som, né? Então, vamos passar agora para o momento das vibrações, esse momento tão especial, depois desse estudo maravilhoso que tivemos. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus e a Jesus e vibrar por todos que estão precisando, vibrar pelo nosso planeta, vibrar pelos nossos governantes, vibrar por todos que estão nos hospitais, nas UTIs, nas maternidades, vibrar por todos que estão doentes em suas casas, sem ter recurso algum, vibrar por todos que estão nas ruas, passando frio, passando fome, nesses dias tão frios que tem feito. Vibremos também por todos que estão nesse mundo das drogas, que é um mundo muito difícil e muitas vezes é um mundo sem volta, onde toda a família sofre. Que essas vibrações possam chegar até as casas de recuperação, que esses jovens possam ter paciência, ter força de vontade para sair desse vício, que é um vício muito cruel. Vibraremos também pela nossa amiga Lucimari. Faz tempo que ela não vem à sala, mas que com certeza ela está em sintonia conosco. Nossa amiga Iris, que ela receba o nosso carinho, que ela tenha forças para continuar a vida. Pela Verônica, por todos os nossos amigos que não puderam estar conosco nessa tarde. Envolve também, Pai, todos nós aqui na sala, amigos encarnados, nossos familiares, nossos filhos que às vezes não estão conosco nesse momento, estão estudando fora, que todos sejam envolvidos. Envolve todos os palestrantes que de uma maneira simples e harmoniosa trazem para nós tudo de bom que essa doutrina pode nos oferecer. O consolo, a harmonia e a paz. Que possamos, Pai, estar sempre fazendo a caridade, sempre colocando em prática tudo o que a gente aprende em nosso dia a dia, nos estudos. Sendo assim também, Pai, porque ela é uma amiga muito esforçada e sempre prepara bons temas para trazer aqui para nós. Então que possamos sempre estar orando não só por ela, por todos os palestrantes do Pautalk, dos centros espíritas, todos que precisam. E sendo assim, peço licença agora para pedir à espiritualidade amiga que venha fluidificar as nossas águas contidas em nossos copos, em nossas garrafas e até mesmo em nosso filtro, trazendo do laboratório divino esse remédio que aqui na Terra não temos. Que esses fluidos possam chegar até as nossas águas como uma chuva de prata, energizando-a, fluidificando-a, conforme a nossa necessidade e o nosso merecimento, a gente possa sentir a diferença. Obrigada, Jesus, por mais esse estudo maravilhoso, por mais esse momento de vibrações e preces, e pela fluidificação de nossas águas. E sendo assim, encerramos esse momento de estudo com uma prece. Eu farei a prece pela paciência.
Prece pela paciência. Ó Deus, ó Senhor, como é difícil construir em nós a paciência. Como é difícil entender a hora exata de ter paciência. Quando, Senhor, é difícil saber como e por onde começar a exercitar a paciência. Dependemos muito de vós, ó Deus, principalmente nessas horas difíceis, de entendermos a nós mesmos, no campo das conquistas, das qualidades imortais. A alma é um mistério para ela própria. Existe um refrão muito comum e muito certo de que somente Deus entende Deus, o que não poderemos aplicar à alma, porque ela não entende a si mesma. No entanto, temos grande alegria de poder buscar em vós o que de nós falta. Permite, Senhor, que em nossas conversações possamos manifestar alguma paciência para com o ambiente que nos encontramos, para com os nossos irmãos que nos ouvem e nos falam, para com os nossos subalternos, para com os nossos superiores, para com os animais, para com a natureza que nos ajuda a viver. Como é difícil, Deus, saber regular essa paciência, de maneira a que ela não se torne conveniente com erros incomparáveis com os vossos preceitos. O que queremos é paciência disciplinada à luz do Evangelho, que ouve com discernimento, que espera com segurança nas atitudes a tomar, que ensina sem pretensão de saber mais que os outros, que tolera os limites da caridade. Senhor, de todas as coisas, como é agradável saber tolerar nos modos da paciência cristã, que não se perturba com tristezas, nem tampouco com grande alegria, não chora em demasia, nem sorri com desagrado. Ajudai-nos, Senhor, a aprender com a natureza e o tempo que operam na construção da vida na terra, e que possamos ter paciência com tudo. Que assim seja, graças a Deus. Então vou passar para a rua agora, e lindo final de tarde a todos, e todos com Deus e com Jesus.